Eu vou colocar logo abaixo desse vídeo no artigo do site. No vídeo também no YouTube eu vou colocar o link do artigo para que fique mais claro esse detalhe. Isso é uma liminar no estado do Paraná e se trata de lei federal, pode ser extensivo a todo o entendimento, até porque é de um juizado especial da Fazenda Pública que é feito os processos em face do Detran, dos órgãos autuadores. No caso da PRF é a União, e Polícia Militar é o Estado, né? Mas sempre vinculado ao juizado da Fazenda Especial da Fazenda Pública ou derivado federal, enfim. Bom, o que eu achei muito interessante na sentença do juiz é que, olha essa frase que é importante: desse modo em que pese a impossibilidade da inversão do ônus da prova contra a Fazenda Pública, insta a destacar que a Lei 12.153 de 2009 traz em seu artigo 9º o encargo aos entes públicos, quando réus, de fornecer ao juízo os documentos que disponham para o esclarecimento da causa. Ora, isso daqui é fantástico. Se você prestar atenção, você que acompanha meu vídeo, ou que está chegando agora e está se interessando pelo assunto, lembre-se, vamos falar de qualquer multa de trânsito, mas em especial as gravíssimas, né? Mas isso que eu estou falando serve para as graves, para média, leve, qualquer infração de trânsito. Se você entrar com um recurso administrativo, por isso proliferam pessoas que não têm estudo nenhum e que fazem recurso de multa só para ganhar dinheiro mesmo, e não tem estudo nenhum. Tem aqueles profissionais administrativos que levam a sério, né? Tem advogados também que levam a sério, mas tem pessoas que levam aquilo só para ganhar dinheiro. Leigo autuando, leigo multando, leigo julgando, leigo indicando, leigo fazendo lei. Então é uma festa de 10 a 20 bilhões de reais em multas, onde todo mundo recorre e ninguém ganha nada. Então todo mundo pode fazer recurso, não precisa de advogado, nada. O problema é que as multas gravíssimas, ou mesmo várias multas leves, médias, graves, somadas, levam à suspensão da CNH e da eventuais cassações. O grande segredo nesta lei, que eu vou colocar no artigo, você pode ver no link abaixo, a liminar concedida para fins didáticos e de fins também processuais para quem precisa, né, tanto aquele que quer se defender quanto aquele que é advogado, aluno de direito, ou aquele que é estudioso, ou você que recebeu a multa. Fique sabendo que no processo administrativo, né, você tem que fazer, é invertido o ônus. O Estado multa e você tem que provar que não praticou a infração. Isso todo mundo já está careca de saber, né? É a inversão do ônus em desfavor do cidadão. O Estado, no processo de trânsito, ele acusa e ele julga. E você que tem que provar, né? Você fica como réu, né? No processo administrativo da multa de trânsito, você que tem que fazer a defesa. Não é um réu criminal, é um réu administrativo. A gente fala réu é um termo genérico. Então você tem que provar que não ultrapassou na contramão. Você tem que provar que usou o cinto. Você tem que provar que você estava com o farol ligado. Quer dizer, são provas impossíveis de se produzir. Então você já tem a tese da prova impossível. Mas ainda não é suficiente muitas vezes. Você tem que enriquecer a sua tese de defesa, né? Quando você lê um julgamento desse, nesse caso que eu vou colocar para vocês, foi deferido a liminar. Eu coloquei na defesa aqui que a pessoa não tinha como... Nessa toada verifica a impossibilidade de se exigir do autor a prova diabólica, isso é, a prova do fato negativo, sob pena de cometer a injustiça de a ele se impor encargo processual inviável a ser atendido. Assim, a repartição da carga probatória no caso interno deve obedecer à teoria da distribuição dinâmica, segundo a qual a produção da prova caberá àquele com melhores condições para tanto. Isso é fantástico de um juiz decidir. Ora, estamos diante do caso da prova diabólica e diante do caso de que o ente público, como réu, ele que tem que esclarecer os fatos. Então, quando o Detran é o acusador no processo administrativo, você tem que produzir prova diabólica e você tem que produzir
a contraprova, provar que não fez. Isso é impossível, né? No processo judicial, de acordo com o artigo 9º da Lei 12.153 de 2009, o ente público, quando o réu, ele tem que esclarecer o fato. Ele tem que fazer a prova, porque ele tem melhores condições para tanto. Ele autuou, ele está equipado com 10 bilhões de reais em caixa todo ano. Ele tem condições de provar o que falou. Se ele não o fizer, então a multa cai. Cai a multa e cai a suspensão, cai a cassação. Isso é algo que eu diria, depois, desde 2001, trabalhando 16 anos trabalhando com direito de trânsito, fantástico. Tá? Então, quando você tem uma multa de trânsito, multa leve, média, grave, gravíssima, você não estou falando multa por foto, que já é um pouco mais difícil, né? Mas você sendo instado a provar algo que é impossível. Não tem como você provar que estava de cinto. Não tem como você provar que você passou na contramão, trafegou na contramão, ultrapassou na faixa dupla contínua. Você não tem como provar que não fez. Isso tem um ônus de uma prova impossível. O próprio juiz colocou prova diabólica aqui, né? E também o interessante é que o Detran, na sua prepotência administrativa institucional, através de também profissionais, não todos, raras exceções, prepotentes, né, ter que ir lá no processo judicial virar réu e ter que fazer então a prova. Isso é fantástico. Então você consegue então ter aqui duas teses de defesas, que você consegue anular a multa e consegue anular a suspensão e a cassação. Então não perca tempo no rito administrativo. O Estado, o Detran, acusa e ele mesmo julga. E exige prova diabólica e exige você provar coisa impossível. No judicial ele se torna réu, ele tem que fazer as comprovações do que alegou e não comprovou, porque não abordou também muitas vezes. E ele tem que provar porque tem melhores condições. Então vira o jogo completamente. O caminho é judicial, tá? Acredite se quiser. Se não acredita, perca todo o seu tempo administrativo, e aí você vai contaminar o processo, vai fazer alegações que não eram para fazer, não vai alegar o que era para alegar e vai alegar o que não era para alegar. Quando você for para o judicial, o procurador ele pega todo aquele processo e joga para o juiz ver que o que você está falando no judicial não tem nada a ver com o que você falou no administrativo, e aí você perde. Então o melhor é esse. É recusar o rito administrativo e entrar direto no judicial. Paga a multa com desconto de 40%, renuncia ao administrativo e entra direto no judicial, que você pode entrar no judicial mesmo aproveitando o desconto administrativo. No administrativo, o Detran é réu. Você é o autor. O ônus cai sobre ele e ele não pode exigir de você prova impossível. Ele vai ter que provar o que não vai poder provar também. Boa sorte, um abraço.